Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 75, módulo 3. O assunto: codificação e interpretação da tabela. Vamos lá? Os índices da tabela devem ser interpretados da seguinte maneira. Sempre que se consulta um manual, devem ser consideradas essas subcodificações. Subcodificações. Observe com atenção a tabela ao lado. Na tabela, nós temos 7 colunas. O código, o material polar, o VCE, que é a tensão coletor-emissor, o IC, que é a corrente coletor, o P total. P total é a potência total. O HFE, que é o ganho, e o F, que é a frequência. Vamos agora explicar cada uma. Vamos começar com o código. Código é o nome em letra e número que os fabricantes atribuem aos componentes. Embora seja uma identificação que deveria ser universal, ainda estamos longe de uma padronização absoluta. Preste atenção. Na primeira coluna da tabela, nós temos o código. O código é o nome em letra e número que os fabricantes atribuem ao componente. Embora seja uma identificação que deveria ser universal, ainda estamos longe de uma padronização absoluta. Segunda coluna. Material polar. Material polar. Referem-se aos materiais semicondutores utilizados na fabricação do componente. G para germânio e S para silício. Depois da barra, a letra indica a polaridade do transistor, valendo P para PNP e N para NPN. Preste atenção, aluno. Segunda coluna, material polar. Refere-se ao material semicondutor utilizado na fabricação do componente. G para germânio e S para silício. Observe que depois da barra, nós temos a letra, indicando a polaridade do transistor, valendo P para PNP e N para NPN. Assim, um componente marcado com G/P é um transistor de germânio, com polaridade PNP, enquanto que um componente marcado com S/N é um transistor de silício com polaridade NPN. Terceira coluna, o VCE. VCE é o valor máximo aceito pelo componente como tensão entre o coletor e o emissor. VCE, terceira coluna, é o valor máximo aceito pelo componente como tensão entre o coletor e o emissor. Quarta coluna, IC. IC é a corrente máxima de coletor sobre a qual o transistor pode trabalhar. Preste atenção, IC, corrente máxima de coletor sobre a qual o transistor pode trabalhar. Quinta coluna, P total. P total é a máxima potência que o componente pode dissipar. O parâmetro vale nos transistores de pequena potência e nos transistores de média potência ou alta potência, com auxílio de um dissipador. Preste atenção. P total, máxima potência que o componente pode dissipar. O parâmetro, ele vale nos transistores de pequena potência e nos transistores de média potência ou alta potência, com auxílio de dissipadores. Vamos lá. Sexta coluna, HFE. HFE é o fator de amplificação, ou quanto o transistor pode amplificar a corrente.
HFE, fator de amplificação, ou quanto o transistor pode amplificar a corrente. Sétima coluna. F. F é a frequência máxima de operação do componente. Frequência máxima de operação do componente. Nas tabelas aqui mostrada, convém considerar o seguinte: nos transistores classificados como baixa frequência, esse índice mostra o limite absoluto de velocidade na qual o componente pode trabalhar. Já nos transistores classificados como de alta frequência, o índice mostra a chamada frequência de transição, ou seja, a máxima velocidade de trabalho na qual o componente ainda apresenta algum ganho aproveitável. Preste atenção, aluno. Nas tabelas aqui mostrada, convém então considerar o seguinte: nos transistores classificados como baixa frequência, esse índice ele mostra limite absoluto de velocidade na qual o componente pode trabalhar. Já nos transistores classificados como de alta frequência, o índice mostra a chamada frequência de transição, ou seja, a máxima velocidade de trabalho na qual o componente ainda apresenta algum ganho aproveitável. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.